10 hábitos que danificam seus rins e sinais de que eles estão doentes. Sem rins, não podemos viver. É muito importante cuidar de seus rins, pois os que você tem são os únicos que terão durante toda a sua vida. Os rins são carregados de filtro de sangue, fontes hormonais muito importantes, ajudando a absorver minerais, proteínas da urina, neutralizar ácidos graxos e eliminar toxinas. O dano e a tensão constante de nossos rins podem passar desapercebidos por anos, pois os rins ainda podem fazer seu trabalho com apenas 20% de sua capacidade. Por muitas vezes, se chama a doença dos rins de uma doença silenciosa, para que o dano do seu rins chegue a uma insuficiência renal ou a uma doença renal grave. Tem que funcionar apenas 25% de ambos os rins. Por isso, poderia passar anos sem que você percebesse que seus rins estão danificados. A falta de sintomas pode ocasionar uma doença crônica renal grave. Por isso é muito importante conhecer os hábitos que prejudicam seus rins e os sintomas de quando estão enfermos. Antes de nos continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para mantê-lo atualizado com nossos conteúdos. Aqui estão os 10 hábitos que podem causar grandes danos em seus rins ao longo do tempo. Número 1. Tomar medicamentos para dor ou analgésicos de forma desnecessária. Automedicar-se com analgésicos, como paracetamol e aspirina, pode levar a enxagues menores, com irregularidades e calcificação. Alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios não esteroides, ANES, podem ter efeitos colaterais que prejudicam os rins. Número 2. Consumir muito sal. Dietas ricas em sódio podem aumentar a pressão arterial, causando danos renais. O sabor de seus alimentos é melhor com ervas e especiarias. Com o tempo, você pode achar mais fácil evitar o sal em sua comida. O consumo de sal obriga os rins a um trabalho extra muito forte. Não se esqueça de não controlar apenas os níveis de minerais, mas também a pressão arterial. Número 3. Não beber água suficiente. Manter-se bem hidratado ajuda seus enxagues a eliminar o sódio e as toxinas do seu corpo. Tomar muita água também é uma das melhores formas de evitar os dolorosos cálculos renais. Pessoas com problemas de rim ou insuficiência renal podem precisar de restrições de ingestão de líquidos, mas para a maioria das pessoas, beber 1,5 litro a 2 litros de água por dia é um objetivo saudável. Número 4. Consumir muitos alimentos ricos em açúcar. O excesso de açúcar pode causar obesidade, aumentando o risco de desenvolvimento de pressão arterial alta e diabetes, como duas principais doenças no mundo que causam insuficiência renal crônica. Número 5. Consumir excesso de proteína animal. O consumo excessivo de proteína animal pode gerar quantidades elevadas de ácido úrico no sangue, prejudiciais aos enxagues, causando acidose. Número 6. Adiar o momento de urinar. Há pessoas que têm o péssimo hábito de urinar muito poucas vezes ao dia, reprimindo a sensação de ter que urinar. Isso é uma melhor ideia de todos os pontos de vista, pois pode favorecer a formação de cálculos renais, especialmente quando outros fatores de risco estão presentes. Número 7. Fumar. Além de prejudicar os pulmões e o coração, fumar também prejudica os rins. Pessoas que fumam têm uma maior probabilidade de apresentar proteinúria, um claro sinal de dano nos rins. Número 8. Ficar sentado e nunca praticar exercícios. O sedentarismo está associado ao desenvolvimento de doenças renais, embora os pesquisadores não saibam exatamente como o sedentarismo afeta diretamente a saúde dos rins. Saiba que uma maior atividade física está relacionada a uma melhora na pressão arterial e em um melhor metabolismo do açúcar no sangue. Número 9. Não descansar suficientemente. A função renal é regulada pelo ciclo do sono, que ajuda a coordenar o trabalho renal durante as 24 horas. As horas de sono não servem apenas para repor energias, mas também para reparar tecidos e secretar substâncias importantes. Assim como muitos órgãos, rins danificam com mais facilidade quando não se descansa o suficiente. Número 10. Consumo excessivo de álcool. O álcool em excesso pode causar sérios danos aos rins. O abuso de álcool é definido como mais de 4 bebidas separadas por dia. É importante ter em mente que, ao consumir álcool, mesmo em pequenas quantidades, pode sinalizar para o corpo que os rins estão doentes. Isso é especialmente arriscado se você já tiver algum problema renal. Sintomas de problemas nos rins. Número 1. Dor na região lombar.
Um dos primeiros e mais consistentes sinais de dano renal ou enxaguamento sobrecarregados é a dor na região lombar. Às vezes, a dor é apenas de um lado, diminuindo o aro com mais problemas. Na maioria dos casos, após ceder de um lado, a dor pode se espalhar para ambos os lados. Por exemplo, acordar de manhã ou no meio da noite com dores na parte inferior das costas em um lado ou em ambos os lados, ao urinar pode indicar problemas renais. Se a dor se aliviar inclinando-se para frente, isso é um sinal de alerta precoce de dano renal e é mais tratável se abordado rapidamente. Número 2. Erupções, coceira e ressecamento. Os rins ajudam a eliminar os resíduos do sangue. Quando ocorre um acúmulo de resíduos no sangue, pode causar erupções aparentemente graves e ocorrências subsequentes. Este é um sinal precoce de dano renal que deve ser levado a sério. Evite tratar com cremes descritos, pois não resolvem o problema renal. Número 3. Mudanças na função urinária. As substâncias produzidas na urina para eliminar resíduos e excesso de líquido do corpo. Mudanças nos padrões urinários podem indicar problemas renais. A urina pode ficar espumosa ou borbulhante, você pode começar a acordar mais à noite para urinar com mais frequência ou em maior quantidade do que o habitual, urinar com menos frequência ou em detalhes menores do que o habitual, ou a urina pode ficar mais escura. Pressão ou dificuldades para urinar também são sintomas. Mudanças mais graves na cor da urina são sinais de dano renal. Número 4. Inchaço em várias partes do corpo. Os rins ajudam a regular o equilíbrio de fluidos no corpo. Se não estiver funcionando corretamente, o excesso de líquido pode se acumular, causando lesões no rosto, mãos, tornozelos e pernas. Neste ponto, o dano renal se tornou mais agudo e deve ser tratado imediatamente. Número 5. Fadiga e fraqueza. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio. Quando você tem uma doença renal, os níveis desses hormônios diminuem, causando uma diminuição na quantidade de glóbulos vermelhos no corpo, resultando em anemia. Isso leva à fadiga e ao enfraquecimento geral, e deve ser tratado rapidamente. Causas de dano renal. Entre as diferentes razões para dores renais estão infecção renal, câncer renal, cálculos ou pedras nos rins, glomerulopatia, trombose da veia renal, doença renal policística, formação de cisto nos rins de natureza hereditária, danos por substâncias tóxicas. Vários medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides, antibióticos e drogas nefrotóxicas, podem causar lesões renais se usados de maneira indireta. A insuficiência renal terminal ou nefropatia terminal é uma condição grave que, se detectada tardiamente, pode exigir diálise ou transplante para evitar complicações fatais. Por que os rins são importantes? Os rins têm funções excretoras que auxiliam na produção de urina, filtrando o sangue, eliminando proteínas e conservando substância fornecendo proteínas e glicose. Além disso, os rins regulam a quantidade de água no organismo, a acidez ou alcalinidade do meio interno, a pressão sanguínea, o metabolismo de vários minerais e ajudam na produção de vitamina D, essencial para a formação e crescimento dos ossos. Agora que você conhece esses hábitos relacionados aos rins e aos sinais de doença renal, esperamos que tome medidas para evitar esses erros que podem comprometer a saúde renal. Você pode conseguir o tratamento adequado para melhorar a saúde, e na maioria das vezes, são os maus hábitos que prejudicam seus rins. Se você notar alguém ao seu redor com um ou mais dos sintomas aqui indicados, consulte um médico para realizar exames de sangue e urina. No entanto, é importante registrar alguns sintomas que podem ser causados por outros problemas de saúde que você está enfrentando, e não necessariamente por rins danificados. Sempre consulte um médico para eliminar qualquer dúvida. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco nos comentários. Dê um like no vídeo e envie para seus familiares e amigos, para que também aprendam quais hábitos evitar para proteger seus rins. Se é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Lembre-se, a vida sempre é melhor cuidando da saúde.